Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora fazer o nosso estudo do mercado, onde a gente vai estar aí mostrando quais foram as operações hoje, né? Qual foi a movimentação do preço e o que é que a gente pode esperar para o pregão de amanhã, né? Visto que a gente teve uma descida muito forte aí e com isso a gente foi atingir os níveis lá de baixo. Antes, queria pedir para vocês, não se esqueçam de deixar aquele like, curtir o vídeo, compartilhar nas redes de vocês. O nosso canal está crescendo legal, já estamos beirando os 700 inscritos e eu conto demais com a ajuda de vocês para a gente bater nos 1000, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir isso logo, logo. Porque aqui a gente está sempre para ajudar, todo o conteúdo gratuito, a gente não cobra nada, não tem sala de cal, não tem nada de curso pago, vender mentoria. Aqui o que a gente faz é para se ajudar. Um ajuda o outro e é dessa forma que eu acredito que a gente vai crescer junto. E com isso eu quero mostrar para vocês todas as técnicas de supply and demand, né, que é o trade dos institucionais atrelado ao price action. Beleza? Então, falando dos trades aqui hoje do mercado, vou só abrir a nossa ferramenta aqui para a gente rabiscar o gráfico. Eu até postei no grupo lá hoje, logo bem na abertura. Eu não gosto muito de operar a abertura, mas essa daqui eu não tive como resistir, né? O preço, tanto é que eu entrei nessa operação aqui, quando eu vi, eu entrei a mercado e a minha ordem executou aqui embaixo. Por quê? Porque ele abriu aqui, foi capturar a liquidez que tinha ficado aqui de ontem, um monte de gente que dorme comprada apostando na subida do preço, e aí o preço faz o quê? Vem e stop essa galera aqui, ó. E esse foi o primeiro trade do dia, um trade aí espetacular que eu acabei pegando bem na abertura, onde a gente deu aí 655 pontos, e eu fui tirado desse trade bem aqui, ó. Deixa eu só botar aqui no minuto que vocês vão entender, porque eu estava achando que esse preço ele ia descer até o próximo nível, e eu vim acompanhando com o trailing stop. Eu desci, estava com o stop aqui, e a partir do momento que ele rompeu o order block, eu botei meu stop aqui nesse candle. E aí ele veio aqui, ó, me violinou e depois deu mais uma descidinha. Mas tá tudo certo, eu peguei um belíssimo de um trade e a gente já fez uma grande parte da meta. Na verdade eu já bati a meta aqui. E depois eu vou mostrar para vocês aqui o outro trade que eu fiz, também um trade curto, né? Apostando no stop da galera. Que estava comprando, achando que estava comprando movimento de alta, só que o preço tinha chegado numa zona de demanda, e aí eu fiz realmente uma entrada de risco nesse trade aqui, onde eu entrei na base desse candle preto, stop acima dele, e o meu alvo foi aqui embaixo. Por que o alvo foi aqui embaixo? Por quê? Porque a gente estava no movimento de alta e isso aqui era um order block. Então, minha saída foi o quê? Na base do order block, como eu sempre falo para a galera. Tá operando contra, não vou apostar na descida direto, porque tanto é que ele repicou e voltou praticamente no 0 a 0. Saí aqui no order block. E aí, com isso, deu ali, quem viu lá no Instagram, postei lá nos stories, deu 1.038 pontos. Esses dois trades aí, e aí foi onde eu fechei o dia. Depois até eu fiz até uma tentativa de trade aqui que eu acabei alfaçando. Eu entrei nesse trade aqui, alfaçando não, eu entrei nesse trade aqui, só que quando ele desceu, eu coloquei meu stop com 25 pontos, aí ele voltou e me tirou. Ainda bem, porque senão eu tinha me estopado e depois ido embora e eu ia ficar com mais raiva, porque era o que eu estava arriscando dar mais uma entrada no dia. Aí, quando ele voltou e me estopou, e inclusive eu marquei isso aqui pro pessoal, tá? Por quê? Porque eu estava marcado essa região aqui, que foi a minha entrada, tá? A minha entrada foi nesse order block aqui, minha entrada no order block, eu fiz assim, ó, entrada no order block, na verdade eu entrei aqui no 50% do order block, entrada no 50% do order block, e o meu alvo era aqui embaixo.
Só que o meu stop estava de 100 pontos. Pior que não tinha pego. Ó, não tinha pego o meu stop. Mas eu resolvi não arriscar. Quando ele deu essa esticada para baixo, eu botei aqui o stop com 25 pontos. E ele acabou me tirando. Fez isso aqui. Voltou e me tirou. Tá, mas faz parte do jogo aí. E aí eu acabei encerrando o pregão e fui fazer as coisas que eu tinha que fazer. Mas aqui, ó, é interessante vocês verem. Até tava publicando para o pessoal lá no grupo que vai acompanhar, que tem acompanhado a gente. Deixa eu limpar. O quanto é importante a gente fazer as leituras de mercado corretas, né? Aqui a gente tinha o primeiro choque. Então aqui eu já não pensava mais em compra. Eu estava esperando justamente essa região aqui para vender. Claro, eu já tinha feito a meta e aí eu acabei fazendo essa venda aqui que voltou e me tirou. E aí depois aqui eu fechei a plataforma. E quando eu fechei a plataforma... Não, na verdade eu fechei a plataforma aqui. Porque eu até postei no Telegram. O pessoal tava falando em venda e eu falei assim, olha, pode até ser que dê venda porque a gente está numa região vendedora. Mas esses dois pavis aqui não me deixam confortáveis para vender. E quando eu falei isso, teve um aluno do grupo que falou assim, ah, eu vendi e pegou toda essa descida aqui. Logo que eu fechei a plataforma. Mas é isso aí, faz parte do jogo. O meu operacional dizia o preço, isso aqui poderia ter sido uma captura de liquidez e ele poderia ir lá para cima. Com esses dois candles aqui que deixaram esses pavis enormes, eu não me senti confortável para vender e resolvi ficar de fora. Por isso que eu falo, tem que ter consciência do que está fazendo, tá? Para aí sim depois não ficar chorando. E depois teve mais um aluno que pegou um trade aqui embaixo, que foi um trade que eu botei lá no Telegram. Depois que eu fechei a plataforma, voltei. Tá, aqui. Eu abri a plataforma, dei de cara com isso aqui. Eu falei assim, olha, quem soube aproveitar a leitura de manipulação, pegou um trade espetacular aqui, ó. Porque o preço ele fez direitinho. Ele segurou no fundo, não rompeu. Ameaçou romper o topo aqui. Capturou a liquidez da galera que estava apostando na alta, porque o preço já tinha descido 2.000 pontos, e aí foi embora. E aí foi um trade que daria aqui... Opa, não, peraí. Foi mais um tradezinho, esse aqui é entrada de risco, tá, pessoal? Que isso aí é o famoso trade dos 150... Tá? Na verdade, os 150, mas tu pode deixar logo acima, tá? Daria 100 pontos. Esse é o trade porque ele faz o pavio, tu bota a ordem na volta e o teu stop fica acima do pavio. E a saída dele era na mínima do dia. Olha aí, ó, 595 para 100, um trade de 6 para 1 praticamente. Tá? Isso aí foi o final do dia. Beleza? Então, vamos agora ao que interessa, as marcações pro pregão de amanhã. Amanhã é sexta-feira, né? A gente tem aqui, ó, já vou mostrar que eu já tenho aqui, ó, uma zona de liquidez aqui, que isso aqui é importante vocês estarem atentos, tá? Isso aqui é região de liquidez. Isso aqui é o fundo de... Vamos apagar esses caras aqui. O fundo de continuidade está aqui agora. A gente tem um choque a partir desse cara aqui, tá? Enquanto tiver abaixo dele, eu não compro. Por que que a gente não compra? Porque o varejo está esperando para comprar porque o preço desceu demais. Deixa eu botar nos 5 minutos aqui que fica melhor para vocês verem. Aí eu tenho essa liquidez aqui, certo? Aí o que acontece com o preço? Faz exatamente o que fez ali em cima. O preço vem, o preço abre, dá aquela esticada, o pessoal entra comprando rompimento e depois ele volta tudo. Então, enquanto estiver para baixo daqui, é venda ainda. Venda, tá? Não, a gente não pode ter viés, não pode achar, que nem eu falei pessoal no grupo. Não adianta achar porque o preço desceu aqui 2.000 pontos que ele vai subir 2.000. Ele chegou aqui na liquidez,
montou a liquidez aqui e foi embora para o alvo. Por quê? Porque ele tem alvos lá embaixo. Quer ver, ó, vamos colocar no gráfico de 1 hora, vocês vão ver. Aqui, ó. Agora ele está batendo no order block de 60 minutos. Está aqui no order block de 60 minutos. E aqui para baixo, ó, olha aqui que a gente tem aqui, ó. Um belo de um fair value gap aqui, que a gente pode ficar esperto com isso aqui. Vou até deixar marcado isso aqui, porque é a próxima região que o preço pode voltar a testar. Tá? Então, assim, ó, se ele perder o fundo, o alvo está lá embaixo. Tá? Esse aqui é a nossa próxima região. Porque até tem regiões aqui que se a gente refinar no 15 minutos, já vamos botar no 15 minutos aqui. Se a gente refinar aqui para trás, a gente vai achar, ó, eu tenho aqui esse outro order block aqui. Ó. Tem esse cara aqui, ó. Que é um order block de compra do 15. Tá? Então eu tenho essa outra região de parada, tá? Para a gente ficar esperto. Então essas são as marcações de baixo. Claro, o preço ele está indo embora, tá? O preço está indo embora. Vamos ver como fechou o diário aqui. Olha só o diário, um baita do marobozu de venda, né? Então a gente tem que ficar esperto. E olha aqui, ó, esse aqui é o order block do diário, esse cara aqui. No 4 horas, 240 minutos, o que a gente tem pela frente? A gente tem esse cara aqui, ó. Ó, esse aqui que foi engolfado e o mercado subiu. Tá? Então tem que ficar esperto, viu, pessoal? Muito esperto com a região aí, porque agora o preço está testando regiões lá de trás. Vamos só ver no 15 minutos se fica o Fair Value Gap é esse aí mesmo. É isso aí. Ó. O gap do 60 é o mesmo do 15, praticamente. Só refinar aqui. E era isso. Tá? Então, para baixo a gente tem isso aqui. Para cima, o que a gente vai esperar? Aquilo que eu falei para vocês. Em caso do preço quebrar aquela zona ali, a gente tem as regiões lá de cima. Tá? As próximas regiões ali que a gente está esperando. Aí nós temos esse cara aqui, né, que é o próximo ponto, essa região aqui, tá? Que também é uma região de liquidez, tá? Opa! E é uma região de liquidez. Tá? Muita gente que estava comprado, isso aqui é stop, tá, pessoal? Isso aqui é stop. Então ficou muita ordem presa aqui nessa região de pessoas que estavam apostando na compra para o mercado e buscar o próximo nível, tá? E nós temos esse Fair Value Gap aqui gigantesco, que o preço desceu de uma vez. Então fica até difícil de marcar alguma coisa nesse meio. O que a gente faz? A gente faz, depois a gente lá na hora de operar, a gente traça a nossa fibra. Primeiro, eu vou acompanhar o preço aqui embaixo, tá? Se ele abrir aqui e romper nessa região, eu vou esperar uma subida até essa região aqui que ele tem alvo, tá? Que ele pode aí sim capturar a liquidez para voltar a testar o fundo. Para pensar em compra definitivamente, ele tem que romper esse topo aqui. Aí ele vai romper, eu vou esperar por uma venda. Por quê? Porque ele vai romper, eu vou vender a favor da tendência macro, já sabendo que o preço pode não romper, mas eu vou esperar ele subir o máximo possível para vender. Por quê? Porque eu estou no movimento de baixa, beleza? Então, as marcações do índice que a gente tem para amanhã são essas. Vamos dar uma falada rapidinho no dólar. O dólar ele segurou no fundo, né? A gente bota aqui no nosso gráfico aqui nos 5 minutos que vai dar uma visão um pouco melhor. O que o dólar fez? O dólar ele fez um choque, ele fez um movimento bem certinho. A única diferença é que o quê? A gente tinha um order block gigantesco que ficou aqui de ontem.
né? Nessa atualização aqui do nosso... Quer ver? Ó, deixa eu colocar aqui para vocês entenderem. Nosso order block aqui, a atualização dele. A gente tinha isso aqui, ó, um order block gigantesco, que aí a gente tinha que afinar ele, tá? Dentro do, por exemplo, do 1 minuto. Afinar o order block no 1 minuto, que a gente ia ver aonde é que o preço ia parar. Será que vocês conseguem identificar? Aqui, ó. Candle preto que tentou descer e foi revertido. Tá aqui. Ó, como o preço esse estudo é fantástico. Aqui, ó. Quem esperou e teve paciência, até teve uma entrada aqui, né? Por que teve uma entrada validada? Porque justamente o dólar fez o movimento esperado. Ele abriu fazendo choque e voltou para testar a região do order block. Aí é compra. Aí ele fez de novo o rompimento, ele volta a testar de novo a região e aí é compra de novo. Tá? Então, assim, dólar no fundo é compra. Não tem o que fazer, tá, pessoal? Então, assim, quem ficou tentando brigar com o dólar aí na venda, até poderia ter feito uma venda, poderia aqui, uma venda de risco, né? Por quê? Porque isso aqui, ó, é captura de liquidez. Isso aqui, ó. Então, tu não sabe se ele não vai dar aquela esticada para cima para depois descer, porque ele faz a piscina de liquidez, ele volta, estopa todo mundo e depois vai no alvo. Por isso que tem que tomar cuidado, tá? Quando começa o preço descer dessa forma, que nada se faz. Porque aí os caras estão montando liquidez e aí o melhor que a gente faz é esperar, tá? Então, era isso. E aqui, ó, por que isso aqui não é entrada de risco quando o preço toca aqui e você entrar no trade? Porque nós estamos olhando o movimento de swing, o movimento macro, e ele fez o choque. Então, quando ele faz o choque, o toque na zona aqui, já é a entrada. Tá? Então, isso que vocês têm que estar atento. Quando o preço, que nem é, por exemplo, aqui, ó, o preço subiu. Se eu fizer uma entrada aqui, isso é uma entrada de risco. Porque eu não estou baseado em nada, eu estou contra o movimento, ele fez um choque, pode voltar... Ele pode subir direto, ele não está me dizendo nada. Aqui não. Aqui ele já fez um fundo, rompeu o topo anterior, ele já está me dizendo, olha, provavelmente eu vou pegar essas ordens que estão aqui e vou tentar subir de novo. Ele está te dizendo o que ele vai fazer. Tá? Por isso que quando você olha um choque no movimento maior, a probabilidade de você tomar o stop é muito menor, porque você está olhando a favor do movimento macro. E olha só, o trade que deu... O stop nosso, daí o nosso stop de 8 pontos e foi um trade aí que ele pegaria pelo menos 21. Sendo que você não precisaria nem ter arriscado 8. Stop de 5 pontinhos aqui. Se fosse estopado, tentaria entrar de novo. E acontece, ó, 21 pontos de alvo, que o alvo era esse topo aqui, e mais 5 pontos de stop. Certo? Então bora fazer o nosso estudo aqui no dólar. O que a gente tem aqui no dólar? Então vamos lá. Tem essa região aí, essa região aqui gerou esse order block. Eu vou deixar ele marcado ainda, tá? E ele gerou esse novo order block aqui. Então o que vocês têm que ficar atento? A mitigação nele, tá? Eu quero marcar porque eu quero fazer é o order block de 5. Tá? Tenho de 5 dentro do 15 e ele terminou com esse movimento de alta. Então, o próximo nível dele aqui, ele já rompeu o choque. Deixa eu só ajustar isso aqui. Então, a gente está olhando para compra. Para vender aqui, só se ele romper o fundo, tá, galera? Então, assim, enquanto ele estiver acima dessa região verde, eu vou comprar. Se ele abrir amanhã lá em cima, aí eu vou vender. Por que eu vou vender? Porque eu tenho um order block aqui que eu posso estar usando, que é esse cara aqui, tá? E é um order block de venda.
dos 5 minutos. Esse 5 aqui tá errado. Tá? Então, assim, essas são as marcações. O dólar ainda continua aí dentro. E aí, fora isso, a gente tem o nosso order block lá de trás, né? Opa! Tem o nosso order block lá de trás, que é aquele order block refinado aqui do outro topo do 5,1560. Vou até dar um zoom aqui para quem quiser depois marcar a zona maior, a menor e o candlezinho aqui dos 5 minutos. Beleza, galera? Então, é isso aí. Eu já estou atrasado, que eu sei que já são 8 horas e eu vou ter que colocar no ar o estudo agora direto. Tenham todos um ótimo descanso. Eu aguardo vocês amanhã na nossa live a partir das 9h30 da manhã. Tenham todos uma ótima noite e um bom pregão amanhã. Grande abraço a todos e até.